Muito bem, irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Se o Senhor Jesus não voltar até domingo que vem, nós encerramos essa série. Hoje nós vamos até o verso de número 9. Se ele voltar, não precisa mais estudar, né? É só contemplar e adorar e servir eternamente. Em nome de Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, de 1 a 9. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo-lhes firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, queridos? Esse é o tema geral da nossa série, Testemunhas dos Sofrimentos e Coparticipantes da Glória, justamente baseado aí no capítulo 5, no versículo 1. Eu quero pensar nessa manhã sobre a unidade do corpo de Cristo no sofrimento e na dependência de Deus. Os irmãos que estiveram aqui no domingo passado ouviram aí a exposição, feita pelo pastor Alexandre, no capítulo 4, de 12 ao 19. O apóstolo Pedro tratou nessa porção aqui do texto sobre o fogo da provação, que se manifestou na vida daqueles irmãos e se manifesta na minha e na sua vida também hoje. O fogo da provação em meio ao sofrimento que a verdadeira igreja de Jesus enfrenta no mundo, e ele faz isso de uma maneira muito impressionante, porque ele nos estimula a termos contentamento nisso, a nos alegrarmos ao passarmos por provações. E Pedro vai explicar a razão, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. E além do mais, esse sofrimento aqui é sofrimento por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Ele é muito claro em dizer: não sofra como quem está praticando aquilo que não é devido. Não sofra como assassino, como ladrão, como criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, porque toda decisão tem consequências. Então Pedro está sendo muito específico no tipo de sofrimento que ele está tratando, sofrimento por causa de Jesus, pelo compromisso que a igreja primitiva tinha com o Senhor e que nós devemos ter também exclusivamente com o Evangelho, porque afinal de contas fomos salvos pelo Senhor.
A nossa identidade foi transformada pela obra de Jesus, fomos comprados. No capítulo 1 ele diz que não foi prata, não foi ouro, mas foi o sangue do Cordeiro quem nos comprou. No capítulo 2, na última parte, ele diz que Jesus carregou sobre o madeiro os nossos pecados, por isso nós somos a igreja do Senhor. O preço foi pago, nós fomos resgatados. E por causa disso, por causa dessa nova vida, aqueles irmãos, eles eram perseguidos injustamente por um sistema mundano, maligno, de poder, influenciado por Satanás, se levantando contra a verdadeira igreja de Cristo Jesus, impondo sofrimentos para aqueles irmãos que já estavam dispersos por causa disso, da perseguição. E Pedro então está dizendo para eles, não se surpreendam, não estranhem, verso 12 do capítulo 4, o fogo que surge entre vocês para os provar. Então, irmãos, todos nós passamos pelo calor da provação. E a grande questão é como nós reagimos ao calor da provação, da perseguição, da adversidade, da aflição, que é inevitável na vida da igreja do Senhor. Os apóstolos estão em uníssono tratando disso. Paulo diz, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. João não só falou como viveu isso. João está na ilha de Patmos e a Bíblia diz, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E Pedro também vivenciou isso. A gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, capítulo 12, e a gente vê Pedro dentro da cadeia. Por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Cristo. Porque não poderia deixar de falar das coisas que viu, ouviu, experimentou. Estava relendo ontem João capítulo 6, quando Jesus começa a endurecer o discurso. Uma multidão faminta, saciada, curada, e quer fazê-lo o rei que cuida dos problemas dessa terra, o rei que lida com a nossa fome, que lida com as nossas enfermidades só. E aí Jesus fala assim, olha, é necessário comer a minha carne e beber o meu sangue. Ou seja, é necessário ter uma aliança comigo. A minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E aí a Bíblia diz que as pessoas começam a se levantar. Aquelas que estavam atrás do Senhor somente para resolver as suas demandas materiais, provisórias e desse tempo. E começa a se levantar pessoas dizendo, dura esse discurso. A gente só quer os benefícios. A gente só quer resolver aquilo que é periférico, porque o nosso maior problema é o pecado. E somente Cristo pode resolver isso. Mas enquanto nós não temos essa compreensão, nós achamos que o nosso problema é financeiro, é de saúde, é a questão do nosso trabalho. Mas o nosso maior problema é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e rompemos com Deus. E fomos desconectados de Deus, nós já nascemos assim. E só existe um meio, querido, de nós voltarmos a ter comunhão com Deus, é sendo reconciliados pelo sangue de Jesus. Para isso que Jesus veio, Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Para que eu e você não precisássemos morrer eternamente, para que nós não tivéssemos que enfrentar o juízo de Deus sem perdão e sem misericórdia. Jesus levou sobre si no madeiro, Pedro fala isso aqui no capítulo 2, no verso 24 e 25. E aquela multidão então começa a se levantar, e começa a levantar gente, e começa a ir embora, e Jesus agora está ele e os 12, e ele fala assim, se vocês quiserem ir, olha, a porta é aquela ali. Aí Pedro fala assim, Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Mas o texto não para aí. Na continuação ele fala assim, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Crido e conhecido. É isso que Deus quer para a sua vida, que você creia em Jesus e o conheça, e cresça nele. E viva nele. Porque só assim, meu irmão,
crescendo no Senhor, entendendo que as provações são permissões de Deus, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. O grande compromisso de Deus com a sua igreja, a igreja que Ele comprou com seu sangue, é que essa igreja imite a Cristo, seja semelhante a Cristo. Esse é o propósito de Deus. Por isso, Ele permite provações. E é nesse contexto que Pedro está dizendo, não estranhe isso. Pelo contrário, alegrem-se, verso 13, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Sobre vocês repousa o Espírito da glória e de Deus, verso 14. E no final do 13 ele diz, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com Ele em grande alegria. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. A verdadeira igreja, lavada, remida, santificada, edificada, que cresce em Jesus, que tem Jesus como alvo, que o adora, que o serve na história, em resposta à sua obra gloriosa. Amém? Então esse é o contexto do capítulo 5. Semana passada os irmãos refletiram um pouquinho. E agora, nesse capítulo final, Pedro está fazendo algumas exortações à igreja. E aí a gente percebe que ele se dirige a dois grupos dentro da igreja. A igreja é uma só, mas a igreja é composta de vários membros. Alguns no início da sua caminhada, outros mais amadurecidos na fé, e uns que foram chamados para apacentar o rebanho, cuidar, liderar, que a Bíblia chama, no Novo Testamento, de presbíteros. Você olha para as igrejas do Novo Testamento e elas eram pastoreadas pelos presbíteros, pelos anciãos, que tem a ver com pessoas mais maduras na fé, que receberam um chamado do Senhor para cuidar da igreja, para admoestar, para encorajar, para doutrinar, para ensinar, treinar, discipular a igreja. Então Pedro, ele faz dois apelos aqui nesse texto. Primeiro, ele se dirige aos presbíteros no versículo 1, e no versículo 5 diz, da mesma forma, né? Ou seja, no mesmo tom solene, rogando, chamando a atenção, desafiando, exortando os jovens, os mais novos. E nós, na primeira reflexão aqui, nós falamos sobre essa jornada, né? Então, quando a Bíblia está falando de presbíteros e jovens, ela está nos mostrando não só faixas etárias distintas, mas ela está falando de uma jornada na fé, né? E a gente olha para algumas pessoas que estão no início da sua caminhada, que podem, nessa caminhada, se tornar líderes, e devem fazer isso, até mesmo líder de todo o rebanho, segundo o chamado de Deus e a vocação de Deus. Então a gente se lembra, na primeira reflexão, a gente falou sobre Pedro, pescador, apóstolo e presbítero, né? Numa jornada, primeiro ele foi chamado para ser salvo pelo Senhor Jesus, lá no encontro em Lucas 5, depois ele é vocacionado, ele faz parte do grupo dos 12, e agora, sendo um apóstolo de Cristo, ele se apresenta como um presbítero, como um ancião, está falando para os seus iguais. E aqui, irmãos, há uma coisa curiosa, porque no nosso tempo, isso seria inadmissível, dependendo da perspectiva denominacional, porque Pedro, na perspectiva de muitos, ele está se rebaixando. Enquanto alguns querem chegar a apóstolo, Pedro está voltando para ser presbítero. Porque liderança no Novo Testamento tem a ver com serviço. Não tem a ver com título, não tem a ver com poder, tem a ver com servir, porque a nossa referência é Jesus, o Filho de Deus que se esvaziou, que pisou esse planeta para servir as pessoas. A nossa diferença é só de dons, mas nós estamos na mesma condição no corpo de Cristo. Alguns foram chamados para pastorear. Então, é exatamente isso que nós vamos ver, e no fundo nós estamos percebendo que Pedro está tratando da unidade do corpo de Cristo. Toda a igreja está passando provação, toda a igreja está sofrendo ataques,
Todos os membros da igreja estão ali perdendo suas propriedades, né? Estão passando aflição por conta do Império Romano. Então, Pedro está dizendo, a gente precisa estar unido, né? Nós temos que nos unir no Senhor. Não pode haver nenhuma luta interna, porque isso que o diabo quer, dividir o reino de Deus, dividir a igreja do Senhor, né? Então nós vamos ver como é que Pedro vai tratar aqui dessa questão da unidade, né? E eu penso que nós podemos tirar desses versículos a ideia da unidade do corpo de Cristo no sofrimento e também na dependência de Deus. Em primeiro lugar, os versículos de 1 a 4, Pedro está tratando dos líderes, dos presbíteros, dos pastores. Então, a unidade do corpo de Cristo no sofrimento e na dependência de Deus foi recomendada inicialmente aos pastores. E eu destaco no final por um pastor restaurado por Jesus. Porque se Pedro está nessa condição hoje, aqui, nesse contexto, e nós estamos refletindo hoje sobre isso, é porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Os irmãos se lembram bem de que, e vamos falar daqui a pouco sobre isso, que Pedro foi alertado pelo Senhor Jesus de que Satanás queria peneirar os apóstolos. E Jesus falou assim, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E Pedro, ao invés de implorar a misericórdia do Senhor e concordar com as palavras de Jesus, que ele estava sob ameaça, sob ataque de Satanás, e dizer, Senhor, não permita que isso aconteça, porque Jesus falou, você vai me negar. Pedro é tomado de uma prepotência carnal e diz assim, qualquer um aqui pode te largar, menos eu. Qualquer um pode te negar. E aí, irmãos, nós percebemos que Pedro passa por uma situação muito difícil, muito complicada. Ele nega o Senhor. E ele deve ter tido, assim, o pior fim de semana da sua história, né? E a Bíblia nos diz, irmãos, que quando Jesus ressuscita, em Marcos capítulo 16, nós temos esse registro. O anjo do Senhor aparece a Maria Madalena e diz assim, avise aos meus discípulos que se encontrem comigo, e a Pedro. Marcos 16, 7 cita o nome de Pedro. Obviamente, queridos, que não precisava citar o nome de Pedro quando Jesus diz, manda um recado para que todos os seus discípulos se encontrassem com ele. Os apóstolos estivessem com ele. Mas nessa altura Pedro já se sentia excluído. Porque ele falhou. Porque ele pecou contra o Senhor. Contra aquele que um dia ele fez uma declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Contra aquele que um dia ele falou, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas quando ele nega a Cristo, ele está negando essas afirmações de fé. Certamente tomado por culpa, por vergonha. Mas graças a Deus o Senhor não desiste de nós. Deus não desiste de nós, e a prova disso é que Ele entregou o Seu Filho para morrer por nós, para nos libertar do domínio do pecado, e nos livrar da culpa e da vergonha. E aí Pedro é chamado. Mas há um segundo momento, em João capítulo 21, esse é mais específico ainda, em que Jesus restaura não somente a fé, mas também o ministério de Pedro. Pergunta-lhe 3 vezes, Pedro, tu me amas? E na terceira vez ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele se entristece. Ele está num ponto importante, irmãos, muitas pessoas ainda não estão no ponto do arrependimento. Mas Isaías vai dizer que Deus espera para ter misericórdia de nós. Que Deus maravilhoso é esse? Às vezes há pessoas que você está insistindo, você está pregando, e às vezes quase que goela abaixo, não está no ponto do arrependimento ainda. E nós temos que orar para que isso aconteça. Mas Pedro se entristece. Ele se humilha. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus nas 3 vezes diz assim, apacenta o meu rebanho, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Ao invés de Jesus lançar a mão desse homem, jogar fora aquele que negou, aquele que falhou, aquele que merecia juízo, Jesus perdoa, restaura, lhe devolve o ministério. E agora, anos
passado já, décadas passadas, ele está dizendo aqui no versículo 1, pastoreiem o rebanho de Deus, apacentem o rebanho de Deus, verso 2, porque ele ouviu esse chamado. E sabe, querido, qual é a grande condição para alguém ser pastor, biblicamente, olhando para João 21, se alguém ama o Senhor. Pedro, tu me amas? Apacenta. Porque quem não ama o Senhor, não vai amar aqueles a quem o Senhor ama. Se você está em algum ministério, servindo na igreja, e você não ama o Senhor, você não vai amar aqueles a quem o Senhor ama. A primeira questão não é teológica, no sentido assim, de uma boa formação. Isso é absolutamente importante, mas você não ama o Senhor. Porque Pedro veio de um treinamento de 3 anos, o melhor possível. Jesus não fez perguntas de novo: Pedro, você crê na minha encarnação? Você crê no nascimento virginal? Você crê nas minhas 2 naturezas? Não, Pedro, você me ama. Que conhecimento você já tem. A questão é se você me ama, porque se você não me amar, você não vai cuidar de quem eu amo. Você vai achar que cuidar de crianças é um tédio. Você vai achar que chegar cedo para ensaiar é horrível. Você vai achar que é pesado evangelizar. Por isso, querido, quem está recomendando unidade é um pastor restaurado. É alguém que estava quebrado, que podia ter sido lançado fora, mas o Senhor teve misericórdia desse homem. E ele olha para a igreja, ele diz: é o rebanho de Deus. Não é um lugar para você exercer poder, para você exercer domínio. Por isso essas recomendações aqui, claras, específicas, como se deve apacentar e cuidar do rebanho de Deus. Ele está dizendo, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, não por ganância, querendo se aproveitar da sua posição, querendo se enriquecer desonestamente, mas com desejo de servir. Não como dominadores. Irmãos, quantas pessoas são dominadas, exploradas em nome da fé. Porque pessoas sem temor se esquecem de que a igreja é de Deus. Não é sua propriedade. Em Atos capítulo 20, no versículo 28, a palavra do Senhor nos fala de que a igreja, ela é alvo da Trindade aqui. Que coisa mais maravilhosa. Esse é um dos textos preferidos meus sobre a igreja. Atos 20 e 28. Aqui não é Pedro, mas é Paulo falando a mesma coisa para outros presbíteros, agora em Éfeso, que estavam lá em Mileto. Ele diz o seguinte, versículo 28, Atos 20 e 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. A palavra episcopo serve para pastor, presbítero e bispo. É a mesma palavra, aquele que supervisiona, aquele que cuida. O Espírito Santo colocou os líderes na igreja. Para quê? Para pastorearem a igreja de Deus o Pai, que Ele comprou com o seu próprio sangue. O Filho comprou a igreja. A igreja agora é de Deus porque o Filho comprou a igreja. E o Espírito Santo distribui os dons na igreja para que essa igreja seja pastoreada. Então, irmãos, Pedro está fazendo um apelo, primeiro aos líderes. É um tempo difícil, é um tempo de provação. Então, num tempo de provação, os líderes precisam cuidar do rebanho de Deus. O apóstolo tem uma responsabilidade maior. Estava ligado à plantação de várias igrejas, mas o presbítero era um pastor local. E em tempos de sofrimento e perseguição, os líderes precisam estar alertas. Precisam conduzir a igreja por esse vale de dor e ser modelos do rebanho. E Pedro, nesse contexto, ele se apresenta como testemunha dos sofrimentos de Cristo, como coparticipante da glória que há de ser revelada. E ele apresenta o maior argumento, queridos,
para que um pastor possa cuidar do seu rebanho, para que um líder da igreja, que foi levantado pelo Senhor, zele pelo rebanho. Ele fala assim: eu fui testemunha dos sofrimentos de Cristo. Eu vi o que Jesus fez para comprar a sua igreja. Meu irmão, isso aqui não tem nada que possa ser comparado. Pedro diz assim: eu vi o que ele fez. Eu vi ele ser preso. Eu vi ele ser julgado injustamente. Eu vi ele ser condenado. Eu vi ele agonizando na cruz. Eu vi que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu vi o preço que ele pagou para comprar a sua vida. Eu não estou falando de algo teórico, eu estou falando de algo que eu vi. Pedro está dizendo: eu sou testemunha, cuidem do rebanho de Deus, porque eu vi o preço que ele pagou por essa gente. Não é qualquer rebanho, é rebanho de Deus. É de Deus porque Deus comprou. Quando você estiver dando aula para os adolescentes, para os jovens, para as crianças, lembra que foi gente que Deus comprou. Quando você for dirigir uma reunião de oração com 3, com 4, com 5, ali está o rebanho, parte do rebanho de Deus. Se dedique, querido. Faça isso com zelo, sendo exemplo para o rebanho, para a honra e glória do Senhor. Eu vi o que ele fez. Pedro viu o pastor morrer pelas ovelhas, e a memória de tal amor constrangeu a cuidar das suas ovelhas como um pastor auxiliar, porque o verdadeiro pastor é Jesus. Eu tenho o grande privilégio de ser um pastor auxiliar, porque o pastor mesmo é Jesus. Quem cuida de você é Jesus. Nas horas mais difíceis da sua vida, que eu nem passa pela minha cabeça aquilo que você está passando, que às vezes você não compartilha, né? E a gente não tem a oportunidade de saber. Mas o Senhor sabe. Nós somos auxiliares. O Hernandes Dias Lopes, no seu comentário da primeira carta de Pedro, ele diz: Jesus é o bom, o grande e o supremo pastor das ovelhas. Como bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas, João 10:11. Como grande pastor, ele vive para as ovelhas, Hebreus 13, 20 e 21 diz que ele voltou da morte. O grande pastor das ovelhas voltou da morte, louvado seja Deus. E como supremo pastor, ele voltará para as ovelhas. Por isso Pedro diz no verso 4, quando se manifestar o supremo pastor. Quando a Bíblia fala que ele vai se manifestar, está falando que ele vai voltar. O supremo pastor, ele vai se manifestar. A palavra aqui grega significa supremo, no sentido de primeiro, o maior, o mais importante, o principal. E o Hernandes diz, concordo com o Miller, também um comentarista bíblico, quando ele diz que a igreja tem um só pastor, que guia todos os cristãos ao aprisco celeste. Os presbíteros são pastores auxiliares, sob a autoridade do supremo pastor. Meu irmão, você tem um pastor bom, grande e supremo. Isso nos traz segurança. Mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Ele cuida de nós. Nós aqui somos meros auxiliares, que fomos chamados para cuidar, para apacentar, para orar, para confrontar em amor, para consolar. Mas quem cuida de nós é o Senhor. Jesus é o bom pastor. Ele deu a vida por nós. Jesus é o grande pastor, Ele ressuscitou, está vivo, Ele é o supremo que voltará para buscar a sua igreja. Não importa a ferocidade dos adversários da igreja, Jesus é o supremo pastor. E debaixo da sua autoridade nós podemos caminhar. E nós podemos confiar na história em nome de Jesus. Mas vejam, irmãos, que Pedro não para nos presbíteros. Pedro não para nos líderes. Obviamente que ele está seguindo uma ordem lógica. Ele tem que começar com aqueles que devem dar o exemplo. Ele precisa iniciar a sua exortação com aqueles que são responsáveis de cuidar do rebanho. E nesse rebanho, e lá na igreja primitiva também, louvado seja Deus por isso, haviam jovens.
E ai de nós se numa igreja não houvesse jovens, querido. Porque a ideia é que a obra vai continuar em nome de Jesus. Que bom que nós temos jovens. E nós temos que orar pelos jovens, encorajá-los a servir ao Senhor. Os mais experientes são colocados como referências, como encorajadores. E aí, o apóstolo Pedro está dizendo no verso 5, da mesma forma, ou seja, ele exorta os presbíteros a cuidarem do rebanho, ele exorta os presbíteros a cuidarem dos mais novos, e da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele continua falando da humildade no verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E como é que nós nos humilhamos diante de Deus? Ele diz no verso 7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que Pedro começa com os mais velhos, com aqueles que devem ser exemplo, que devem cuidar do rebanho. E ele fala que os jovens também precisam ter a humildade para aprender com os mais velhos e respeitar a liderança dos presbíteros, né? Se tem uma coisa, irmãos, que Satanás é doido para fazer, é dividir a igreja, a colocar nós contra eles. Mas a igreja é um só corpo em Cristo Jesus. Não deve haver esse conflito de gerações, porque da mesma forma que os mais experientes, eles têm passaram por várias situações, por várias adversidades, por vários momentos difíceis, né? Porque às vezes a gente acha que a igreja é sempre um mar de rosas, né? Vai dar tudo certo, aquele triunfalismo maligno, né? Que a gente ouve por aí, mas nós choramos, irmãos, nós lutamos, né? Há momentos duros, difíceis que uma igreja atravessa, uma igreja local passa. Momentos de perda de irmãos, momentos de dor, famílias sofrendo, né? Então há muitas pessoas que acham que a igreja só funciona domingo, nas celebrações, né? Mas por causa do Evangelho, pelo anseio que temos de sermos servos da nossa comunidade, de levarmos a palavra, de alcançarmos as próprias famílias nossas, nós lutamos bastante, né? E o nosso adversário, ele quer trazer essa luta interna, porque uma igreja que luta entre si, ela não tem força. A unidade no Espírito é que nos dá coragem para avançarmos. E nada mais precioso para unir a igreja do que a aprovação, do que a luta. E Pedro está dizendo isso aqui, o contexto é esse. Então, olha, nós estamos sofrendo uma pressão externa. Não estranhe o fogo da provação. Nós não estamos sofrendo por causa de coisas que nós fazemos, mas por causa de Cristo. Vamos glorificar o nome do Senhor com esse nome. Vamos nos lembrar que o Espírito de Deus repousa sobre nós, mas não vamos permitir que a luta se torne interna. Que as vaidades humanas possam tomar o nosso coração. E nós vencemos, irmãos, a tendência maligna e carnal de preferências, né? De ficar dizendo assim, não, na minha época era melhor, essa geração agora não sabe nada, ou então que essa geração passada não sabe nada. A melhor maneira de nós vencermos essa tendência carnal e maligna é servindo juntos ao Senhor, é adorando juntos ao Senhor, num só corpo, nos encorajando mutuamente, é isso que Pedro está dizendo. A ideia é de que, olha, os presbíteros foram colocados, os anciãos, os mais experientes, para cuidar de vocês. Mas vocês têm muito a acrescentar à igreja. A juventude da igreja, ela tem o vigor e precisa ser encorajada e orientada para avançar no reino de Deus, a sonhar com o reino de Deus. Como é bom ver um jovem amando ao Senhor, irmãos. E nós temos que orar por isso, pelas gerações mais novas, porque elas vão dar sequência até que Cristo venha. Como é ruim você ver
Gerações em que nós não vemos gente sendo levantada, apaixonada pelo Senhor. E aqui há uma palavra para nós, pais, sobre a maneira de criarmos os nossos filhos. Nós precisamos criá-los para o louvor da glória de Deus, amando ao Senhor, aprendendo a amar ao Senhor, aprendendo a amar o reino de Deus. Às vezes há pessoas que, eu ouvi essa semana um testemunho de alguém dizendo assim: olha, eu estava muito preocupado em melhorar de vida, e aí eu me mudei de país com os meus filhos, por causa de melhores condições de trabalho, melhores escolas para os meus filhos. E a última coisa que eu pensei é se lá havia uma igreja bíblica que ia pregar o Evangelho. Resumindo a história, os meus filhos se perderam, estão cheios de dinheiro e fora do Evangelho. Porque há pessoas que se preocupam com o curso de inglês, com a natação, com um monte de coisa, e não discipulam seus filhos no Evangelho, ensinando-os a amar ao Senhor, a amar a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, há semanas aqui que tem 1, 2 crianças, sabe por quê? Elas não vêm sozinhas. E a minha oração é que você ensine na sua casa, porque se não ensinar na sua casa e não vem para a escola dominical, quem é que está ensinando o seu filho, querido? Sobre sexualidade, sobre adoração, sobre serviço, sobre a vida. Então nós precisamos ter esse discernimento da importância que temos na casa do Senhor, cada geração. Nós somos inspirados aqui pelos mais maduros na fé, que já passaram por tantas tribulações e provações, estão firmes no Evangelho. Glória a Deus por essas pessoas. Mas nós somos encorajados pela juventude que Deus está levantando para esse tempo, que também tem sido desafiadas a amarem ao Senhor, a amarem a palavra, a servirem na obra de Deus, a não serem meros espectadores, a se engajarem no reino. Agora você que é pai responsável, encoraje isso. Seus adolescentes, seus juniores, eles têm que estar aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra, em comunhão com os outros, para a glória de Deus. Isso é um privilégio para nós, irmãos, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade. Há muitas pessoas que andam na casa do Senhor que se esquecem que um dia vão prestar contas ao Senhor. Estão vivendo, querido, a sua vida, descomprometidos com o reino, com o Evangelho, com o compromisso com a obra do Senhor. Se tem alguma outra coisa a fazer, abre mão, mas não está na casa de Deus. Eu me lembro de Ageu, as casas apaineladas, e a casa de Deus em ruínas, e dizendo: não é tempo, não é tempo da gente fazer o prédio, não é tempo de fazer a quadra, para alcançar a vizinhança. Não, a gente tem carro para trocar ainda, pastor. Tem muita coisa para a gente fazer. Meu irmão, Jesus está voltando, tá? E o tempo de servir agora. Não adianta curso de evangelização para o céu, não, porque quem está no céu já foi evangelizado. Não, pastor, eu sou especialista em orar para os enfermos no céu. Meu irmão, não tem um doente lá. Todos corpos glorificados. Quer cuidar da saúde, da alimentação, do sono, da atividade física? Faz agora, porque seu corpo é templo do Espírito Santo. No céu está tudo transformado já. Pressão 12/8, está tudo certo. Glicemia abaixo de 100, pode comer o que quiser lá. Né? Pão doce banhado no ouro, que não sei como é que vai ser o esquema, mas pode ficar despreocupado. Agora é hora de servir, meu irmão. Esse é o tempo de você estar engajado. Quantas pessoas indo para o inferno. Mas Deus tem acendido a chama no seu coração. Louve a Deus por isso, querido. Porque Deus corrige a quem Ele ama. Se não está sendo exortado, é porque não é filho, é bastardo. Se não está sendo disciplinado, se tem algum ponto na minha vida e na sua que não estão sendo corrigidos, porque possivelmente não é filho. Louve a Deus, porque Deus corrige a quem Ele ama. Isso está lá no livro de Jó, isso está em Provérbios 3, isso está em Hebreus 12, está em Apocalipse. É uma teologia bíblica. Deus disciplina, Deuteronômio 8, Deus disciplina quem Ele ama. Para que nós possamos honrar o seu nome, porque nós fomos comprados por um alto preço.
Em nome de Jesus. Você quer ver jovem forte? Ore por eles. Encoraje-o. Em nome de Jesus, estimule. Estimule esses jovens. Procure o pastor Érico. Pergunte como é que a gente pode servir melhor os nossos jovens. Procure o Gabriel. Procure o Ministério Infantil. Ore. Você sabe o que o seu filho está estudando na escola dominical? Qual é o tema do semestre? Qual é o tema dessa nova série? Se importe com isso. Não só com as lições de inglês que ele precisa dominar, de matemática, mas ele precisa ser um cidadão do reino dos céus, que faça a diferença. Essas crianças podem evangelizar na escola, esses adolescentes têm acesso a gente que você não tem. Se eles forem treinados e discipulados, eles já são missionários de Deus hoje, em nome de Jesus. Pedro está dizendo, os jovens são preciosos, precisam ser pastoreados, precisam ser cuidados e precisam caminhar em humildade, entendendo que os mais velhos também são importantes nesse corpo de Cristo para a glória de Deus. Como o exemplo supremo para Pedro foi Jesus, em sua humildade e mansidão, toda essa dinâmica de relacionamento na comunidade cristã deve ser marcada pela humildade. Ele não fala somente na humildade dos jovens com os mais velhos, mas ele fala no geral. Sejam todos humildes. Versículo 6. Sejam todos humildes. Perdão, verso 5. Uns para com os outros. Uns para com os outros. Também diante de Deus. No versículo 6, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Reconheçam que Deus é poderoso para cuidar de vocês. E a maneira prática de demonstrar submissão ao Senhor é confiando plenamente nele. E como é que nós confiamos plenamente no Senhor? Pedro diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Irmãos, nós já somos filhos de Deus e filhas de Deus, amados e amadas. Você não precisa se preocupar de ter a roupa da moda para você ser aceito. Você não precisa trocar o seu carro todo ano para você se sentir aceito. Você não precisa fazer todos os cursos, todas as pós-graduações desse mundo para se sentir aceito. Você já é aceito em nome de Jesus. Você já é filho e filha de Deus amado. As ansiedades do nosso coração são por coisas desse tempo, por essas pressões que tentam nos dizer, se eu não adquirir isso, eu não tenho significado e sentido. Não, o nosso sentido, o nosso significado, o nosso propósito, a nossa identidade, tudo isso já foi definida em Cristo Jesus. Somos livres para adorar, para servir e para viver e para abençoar, em nome de Jesus. Não tem mais essa pressão. Lance sobre ele toda a ansiedade, ele tem cuidado de vocês. Mesmo dizendo, escrevendo, se dirigindo a pessoas que estão passando grandes lutas, Pedro está dizendo, o Senhor está cuidando de vocês. Ele está reinando sobre isso. O César, o Herodes, o Nabucodonosor, o Faraó, não vai cruzar a linha, não vai ultrapassar o limite, não vai. Pode confiar nele. Pode descansar em nome de Jesus. E Pedro dá a ordem da questão da humilhação, mas depois ele dá as razões. Por quê? Por que nós devemos ser humildes, nos tratarmos assim, os líderes serem humildes servindo, os jovens serem humildes servindo, e todos, né? Aí no versículo 5, na última parte, ele fala de todos, sejam todos humildes. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo. Se tem uma coisa que lembra Satanás no ser humano, é a soberba. O que mais lembra Satanás no ser humano é a soberba. É o orgulho, é a vaidade. Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Então a comunidade cristã tem que ser humilde, porque estava todo mundo perdido. Não tem um aqui, meu irmão. Ou é flagrado ou é camuflado, mas nenhum de nós era flor que se cheirasse. Todos pecadores, todos.
Pastor, minha mãe, tua também. A mãe também. Minha mãe ora 24 horas. Não é possível, porque pelo menos 8 ela está dormindo, né? Pecadora também. Davi falou que a mãe dele concebeu ele em pecado me concebeu minha mãe. Uma mulherzinha de oração, querida, esposa do Jessé. Pecadora. A graça de Deus nos alcançou. Nós fazemos parte de uma comunidade que não pode ser soberba, porque nós fomos alcançados pela graça. Se você é salvo por mérito, se você acha isso, aí você tem do que se vangloriar. É por isso que a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vai se gloriar diante de um Deus que é santo, santo, santo. Não tem do que se gloriar. Só tem que receber pela fé o sacrifício único de Jesus e viver para a glória de Deus em resposta a isso. Terceiro e último lugar, a unidade do corpo de Cristo no sofrimento e na dependência de Deus foi recomendada para que o rebanho de Deus vença os ataques do maligno. No verso 8 ele diz assim, estejam alertas. Quem? Todos. Só os presbíteros? Só os líderes? Não. Só os jovens? Não. Estejam alertas. Ele está falando no plural, para todos, e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Por que ele está dizendo agora que todos devem estar alertas? Porque não há uma seleção no ataque. Os líderes são atacados, principalmente no sentido de que eles são referência. Se ele consegue dispersar aquilo que Jesus falou, citando Zacarias, né? Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Somos alvos, assim, em destaque, mas não únicos. Os jovens também são atacados. Os anciãos da igreja são atacados, as crianças são atacadas, os adolescentes são atacados. Portanto, vigiem. Estejam alertas, Pedro está dizendo. Jovens e anciãos, experientes e novos na fé, são atacados do maligno. Nesse contexto de ataques contra a igreja, sobretudo diante da perseguição e do sofrimento injusto, Pedro tem um cuidado pastoral com a igreja. E é muito interessante, irmãos, porque ele foi alvo, eu falei que ia citar isso aqui, Lucas 22, ele foi alvo pessoal dos ataques satânicos na sua vida. Jesus falou, Satanás quis peneirar vocês. A ideia ali de balançar, né, de sacudir como trigo. Aí Jesus fala assim, Simão, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Por que Jesus orou pela fé de Pedro? Porque é pela fé que nós vencemos o nosso adversário. Pela fé no Senhor. Pela fé no poder de Jesus, na graça, pela fé na palavra de Deus. Nós só podemos nos relacionar com Deus pela fé. Então o alvo é a nossa fé. E Pedro então agora, ele está passando essa experiência. E o que ele faz aqui, irmãos? Primeiro, ele identifica o adversário. Ele está dizendo quem é o adversário. Estejam alertas e vigiem o diabo, o inimigo de vocês. Pedro poderia citar o Império Romano, Pedro poderia citar a perseguição dos judeus, mas ele está dizendo que há um adversário único, comum, melhor dizendo, não único, mas comum, porque nós enfrentamos uma trilogia, o mundo, a carne e o diabo, como dizia o Dr. Shedd, né? E nós então enfrentamos esse adversário. Pedro não somente o identifica, mas apresenta as suas intenções, na verdade mais intenções. Ele anda em derredor, no sentido de espreitar, de procurar uma brecha, um lugar. Se nós dermos brechas, ele tenta entrar, tenta fazer uma confusão, tenta dividir, tenta desestimular. Especialista nisso, em subestimar. Lembra lá de Neemias? Nós fizemos uma série aqui, eu e o pastor Érico, sobre Neemias, né? Capítulo 4, mais ou menos, eles falam assim, olha o que ele... Esses fracos judeus, você acha que vocês vão levantar essas pedras? Você acha que essa história vai... Aí começa a subestimar, começa
Não, a igreja não serve para nada. Esse ministério não serve para nada. E começa a colocar na boca dos crentes isso. Semeando pensamentos malignos. Pedro diz que ele tenta produzir medo. O rugido do leão ele não acontece quando ele ataca, mas ele faz isso para tentar espantar, para que a ovelha se afaste da comunidade. E Pedro não somente identifica o adversário e aponta os caminhos que ele usa, mas ele apresenta a maneira como nós devemos vencer em nome do Senhor Jesus, as armas espirituais. Pedro diz aí como é que nós devemos resistir. Estejam alertas e vigiem. Sobriedade, vigilância. Depois ele fala, resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Resistência espiritual, querido. A mesma coisa que Tiago diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago não diz resistam ao diabo sem antes dizer sujeitem-se a Deus. Passem tempo diante de Deus. Tenham comunhão com Deus. Tenham comunhão uns com os outros na presença de Deus. Não abandone a congregação. Não abandone a sua vida diária de leitura da palavra, de oração, de comunhão, de submissão, de serviço ao Senhor, de engajamento no reino. São as práticas espirituais, são as disciplinas espirituais para as nossas vidas. E Pedro também diz algo muito interessante. Consciência de que nós não somos os únicos a passarmos por sofrimentos por amor a Cristo. Por que ele diz isso aí na última parte do versículo 9? Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Porque às vezes nós somos tomados pela síndrome de Elias, né? Eu sou o único. Isso acontece comigo. Todos te abandonaram, só eu fiquei aqui, eu sou o único crente da história. E aí quando você está passando por uma provação, por uma tribulação, por uma adversidade, o inimigo tenta focar em você e dizer assim, está vendo? Se Deus te amasse, você não passaria por isso. Aí Pedro está dizendo, olha irmãos, isso não é exclusivo nosso não. Todos os nossos irmãos, homens e mulheres de Deus, na história, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas há um detalhe, Jesus é o supremo pastor. Ele não nos abandona na adversidade. E nós podemos confiar no tempo para a glória de Deus. Amém? Queridos, caminhando para o desfecho aí da nossa reflexão, toda essa dinâmica de relacionamento de humildade no corpo de Cristo só é possível por causa da obra de Cristo. É muito interessante. Pedro não está mandando a gente resistir, a gente ser sóbrio, a gente vigiar, na nossa força. Ele está dizendo que isso é possível porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Sempre vai começar com o Evangelho. Não é na nossa força, não é na nossa carne. E ele fala isso com propriedade, porque enquanto ele caminhou na carne, ele foi envergonhado. Mas agora ele está consciente de que se Jesus não sofresse na cruz como nosso substituto, não pagasse a nossa dívida contra Deus, nós não seríamos sequer constituídos no rebanho de Deus. Nós somos igreja porque o pastor pagou a nossa dívida na cruz, o Senhor Jesus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu citei aqui Atos 20, 28. Igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. E aqui Pedro diz no capítulo 5, verso 1, eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. Eu vi o que ele fez. Eu vi que ele foi até as últimas consequências para comprar a sua igreja. Sou testemunha ocular do Cristo crucificado, mas também sou testemunha do Cristo ressurreto. E serei testemunha, participarei da glória que há de ser revelada. Sofrimento e glória. Bendito é o nome do Senhor. 3 aplicações, amados. Primeira pergunta que eu quero fazer para você que está aqui conosco. Você já faz parte do rebanho de Deus, comprado pelo sangue de Cristo? Eu tenho falado aqui que a única maneira de você escapar do juízo eterno
é se refugiando no sangue de Jesus. Só tem um meio de nós entrarmos naquele céu santo, onde Deus, que é santo, habita, lavados no sangue do Cordeiro. Nessa manhã o Senhor te convida a se refugiar no sangue de Jesus, dizer: Senhor, eu creio que eu não posso ser salva por mim mesmo, eu preciso passar pela cruz, me arrepender, reconhecer que sou pecador e pecadora, mas que Jesus pagou a minha dívida, eu posso ser perdoado e posso fazer parte da igreja que foi chamada para adorar e que viverá para sempre na presença do Senhor. Você já foi comprado pelo sangue de Jesus? Por que essa pergunta é importante? Porque há pessoas que acham que não precisam do preço que Jesus pagou. Não, eu não preciso, pastor, eu sou uma boa pessoa. Querido, toda a nossa natureza foi impactada pelo pecado. Toda a natureza humana, do ser humano. Nossa mente, nossas emoções, nossa vontade, as inclinações do nosso coração. Nós somos incapazes de adorarmos a Deus o tempo todo. Somos incapazes de escolhermos a Cristo por nós mesmos. Agora temos arbítrio, mas não é mais livre. Nós temos liberdade de escolha. Você escolheu estar aqui hoje, mas não em relação à salvação. A não ser que o Espírito Santo nos convença e nos quebrante diante da cruz. E se nessa manhã você reconhece que é pecador e pecadora, e reconhece que Cristo morreu em seu lugar, é porque o Espírito Santo já está agindo em você. Você precisa agora confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Segunda pergunta, querido: você está disposto ou disposta a lutar pela unidade do corpo de Cristo, que foi estabelecida pelo Espírito Santo para a expansão do Evangelho no mundo? O presbítero Léo citou Efésios 4 ontem na consagração de 1 a 3, quando Paulo roga aos irmãos: vivam de modo digno do Evangelho e se esforcem por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós não podemos produzir a unidade, quem faz isso é o Espírito, mas nós temos que lutar por preservá-la. É isso que Pedro está dizendo: anciãos e jovens, jovens e anciãos, cristãos mais experientes, cristãos mais novos, pertencemos ao mesmo corpo. Fomos chamados para adorar o mesmo Deus, servir o mesmo Senhor, viver o mesmo Evangelho, pregar o mesmo Evangelho, e somos atacados pelo mesmo Satanás. Então nós temos que nos unir em nome de Jesus, para a glória de Deus. Terceira, você crê que precisa confiar plenamente que pode confiar plenamente no cuidado do Senhor, e precisa fazer isso, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade. Irmãos, a ansiedade é um problema espiritual, uma questão espiritual. Mesmo que a nossa sociedade divirja dessa perspectiva, mas é isso que Jesus nos ensina. E entre Jesus e Freud, eu vou ficar com Jesus. Jesus diz assim: não andem ansiosos quanto ao que é a vez de comer, beber ou vestir, nem quanto ao dia de amanhã. Lance, entreguem. Paulo vai dizer a mesma coisa: não andem ansiosos, mas lance toda a preocupação. É uma questão de fé. Ou você crê que Deus pode cuidar da sua vida, suprir a sua vida, não somente na salvação, mas no seu dia a dia, nesse tempo de santificação até a glorificação. Ou você vai ter que agora recorrer a perspectivas humanistas que vão trabalhar o comportamento humano. O Evangelho trata do nosso coração. Quem é o Senhor da sua vida? Se Jesus é o Senhor, você pode descansar e confiar nele. Isso não é um estímulo para preguiça, isso não é um estímulo para negligência, isso é um encorajamento para você saber que Deus vai prover na sua vida. Com tudo que está diante de você, com todas as possibilidades, Ele cuida de você em nome de Jesus. Lance sobre Ele. Pedro está dizendo, lançando sobre Ele. A ideia do verbo aqui é descarregar, é tirar essa carga de sobre os seus ombros. Será que Deus vai prover para mim amanhã? Será que eu vou ter condições de criar os meus filhos, de casar a minha filha? Há um Deus que cuida de você, que é Senhor, que é poderoso para cuidar de você, que promete: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Confia nele.
trabalhe debaixo da bênção dEle, busque a sabedoria dEle, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Quem é o Senhor da sua vida? É fácil você perceber. Você acorda e dorme preocupado com o quê? Ou você acorda e dorme descansando em quem? Você consegue descansar no Senhor? Que a sua vida agora é dele, foi comprada por ele e ele é responsável por você agora. E ele é capaz, ele é poderoso de cuidar de você, de abençoar sim o seu trabalho, aquilo que diz respeito à sua vida, mas ele é poderoso para te conduzir. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Quem sabe alguém nessa manhã que gostaria de dizer, Senhor, eu creio. Pedro disse que foi testemunha do sofrimento de Cristo. Eu creio que aquele preço foi por minha causa. E eu me sujeito ao sangue de Jesus nessa manhã e digo, Senhor, eu te recebo pela fé como meu Salvador. Eu creio que não posso ser salvo pelo meu esforço, mas somente por aquilo que Cristo fez. A igreja está orando por você. Eu quero dar uma oportunidade a você que entrou aqui hoje. Você que quer receber Jesus pela fé hoje, como seu Salvador e Senhor. Reconhecendo que é pecador, que é pecadora, mas que Cristo pagou a sua dívida e você hoje pode sair daqui perdoada. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E só Ele pode fazer isso. Se alguém, eu gostaria de orar por você. Você quer entregar sua vida a Cristo? Fique de pé no seu lugar. Ou erga uma de suas mãos, eu quero orar por você. Alguém nessa manhã, eu gostaria de dizer, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador e como Senhor da minha vida. Eu quero me entregar a Ti totalmente nessa manhã. Onde você está? Erga uma de suas mãos, se alguém, ou fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oremos, queridos. Pai, obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado porque fazemos parte do rebanho de Deus que foi comprado pelo sangue de Jesus. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti, a cada dia, a descansarmos no Senhor, a lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado, não somente cuidou, mas tem cuidado de nós, Senhor. Tu és fiel à Tua palavra, a si mesmo, o Senhor não pode negar-se a si mesmo, e nós confiamos nisso, Senhor. Nós descansamos no Senhor, nós reconhecemos e confessamos e declaramos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida integralmente, Senhor, para a glória do Teu nome. Recebe, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.